Cumprimentos, irmãos, com a parte do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria nós estarmos aqui nessa manhã para juntos glorificarmos ao nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo alguns versículos para a nossa meditação nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Os irmãos que acharam, glorifiquem o nome do Senhor. Diz assim o texto: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona da oração. A nona era trazido um varão, desde sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu o andar e o louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que assentara a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido. O livro do Atos dos Apóstolos é o livro que descreve o relato da primeira igreja primitiva criada na terra por intermédio do homem ou do discípulo ou do apóstolo por nome Pedro. O livro do Atos dos Apóstolos ele foi escrito pelo Dr. Lucas por causa de vários detalhes descritos no texto. E a Bíblia vai nos relatar no texto em que acabamos de ler, que uma história de um moço que ele já nasce dominado por uma enfermidade que o paralisava, que paralisava o seu corpo. A Bíblia ela vai nos relatar que esse moço já nasce com essa dificuldade, com esse problema, com essa paralisia, aonde ele não consegue se mover, aonde ele não consegue andar, aonde ele não consegue se locomover. E a sua família então, para poder sustentá-lo, para poder mantê-lo, colocavam ele na porta chamada Formosa todos os dias, para que ali ele conseguisse esmola para se sustentar. Só que o mesmo livro em que acabamos de ler vai relatar no seu capítulo de número 2 que a igreja de Jesus Cristo toma uma decisão. Que decisão é essa? A decisão de se reunirem dentro de um lugar, num espaço de tempo, com a expectativa de receber de Deus o poder ou a função de falar em línguas. A Bíblia vai dizer que no capítulo 2 o povo se reúne, 120 pessoas aproximadamente, dentro de uma casa, orando, clamando incessantemente
ferventemente buscando ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo, pelos dons espirituais, pelo recebimento da divindade do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que diante desta oração, que diante deste clamor, que diante dessa súplica em que estes resolvem dar ao Senhor dentro desta casa, confinado dentro desta casa, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som venente e impetuoso que encheu todos aqueles que estavam dentro daquele lugar, de forma que a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E segundo o relato, vai se dizer que a partir deste momento se inicia a igreja, ou a primeira igreja primitiva descrita na Bíblia Sagrada. Logo quando começa a igreja, o povo daquela época, ele institui a igreja como uma seita judaica ou como judaísmo. Por isso, no início da igreja primitiva, nós não vamos ver relato de perseguição, porque eles tinham uma igreja primitiva simplesmente como uma outra seita sendo levantada. Só que o próprio capítulo 2 vai relatar a partir do versículo de número 12, a primeira pregação de Pedro, ou o primeiro ensinamento de Pedro. Pregação esta, ensinamento este, que a Bíblia vai dizer que aproximadamente 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E a partir do versículo 37, Pedro mais uma vez vai pregar, e a Bíblia vai dizer que 4.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E a igreja primitiva foi crescendo ao ponto da Bíblia dizer que o rei da época, ele institui 3 portas no templo. Que portas são essas? A Bíblia diz, ou o relato diz, que existiam 3 portas no templo. A primeira porta era que a porta usada para os gentios entrar, para as pessoas de escalão financeiro grande entrar, para as autoridades, para os governadores, para os homens de sangue real entrar. A segunda porta, ela foi instituída para que as mulheres da época entrassem. E a terceira porta, ela foi instituída para o judaísmo entrar. O judaísmo aqui nada mais é que o povo de Deus, porque eles consideravam o povo de Deus como uma seita judaica ou como um judaísmo. E a Bíblia diz então que esta mulher que tem o seu filho, ou que concebe o seu filho paraplégico, vai colocá-lo justamente na porta que era usada para o povo judaísmo, ou do judaísmo entrar, cujo povo este, que era o povo de Deus, que dentro de uma casa eles recebem o Espírito Santo de Deus. E uma pergunta fica: por que essa mulher não coloca o menino na porta em que os gentios entram? Até porque quem entra por esta porta são pessoas com condição financeira boa, são pessoas com aquisição alta, que tinham condições de investir. Porque eles não colocam o menino na porta aonde as mulheres entram? Porque mulher tem um coração mais aberto, uma compaixão maior do que o homem. Mas porque essa mulher coloca justamente o seu filho na porta chamada Formosa, em que o gentil, ou que o judaísmo entra? Porque ela sabe que na primeira porta o máximo que ela vai conseguir é uma oferta alta. Na segunda porta o máximo que ela vai conseguir é uma oferta de compaixão. Mas na terceira porta ela sabe que pode conseguir oferta, mas também pode conseguir o milagre. E
E a Bíblia vai dizer que no espaço de 40 anos, esse moço é colocado dia após dia na porta chamada Formosa para poder alcançar a sua esmola. E talvez a pergunta de muitos é: por que ninguém leva o moço para dentro do templo e ora por ele, busca a cura sobre ele? Existia uma lei numa época que impedia os enfermos de entrarem no templo. É por isso que eles se achavam às portas do templo, porque eles não tinham aval, eles não tinham permissão para entrar dentro do templo do Senhor. É no espaço de 40 anos, a Bíblia diz que esse moço, ele é dominado por uma enfermidade, ele é dominado pela paralisia, ele é dominado por esta enfermidade. Ele não está nesta enfermidade porque alguém pecou, ele não está vivendo esta enfermidade porque ele pecou. Pelo contrário, ele já nasceu desta forma, ele já nasceu desta maneira, e ele já está chegando à sua idade de 40 anos e ele permanece escravo da mesma enfermidade, ele permanece escravo da paralisia. Ele está na porta do templo, mas ainda é paralítico. Ele ouve todo o culto, mas ainda é paralítico. Ele ouve o louvor, ele ouve as orações, ele ouve a palavra, ele participa praticamente de mais culto do que o próprio sacerdote, mas ainda continua paralítico. Só que a Bíblia vai dizer que esse culto que foi acontecido no Atos do capítulo 2, ele vai liberar uma nação poderosa, nação essa que tinha poder sobre as suas palavras, nação essa que tinha autoridade sobre a tua palavra, nação essa que recebeu de Jesus Cristo o poder e a autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos ser curados, para impor as mãos sobre os endemoniados e os endemoniados ser libertos, para pisar em territórios dominados pelo diabo e tomar posse dele. Daquela casa não sai homem medroso, não sai mulher medrosa, daquela casa não sai pessoas conformadas, mas sai pessoas inconformadas, que tem uma palavra da parte de Deus que pode mudar a vida, que pode mudar história, que pode mudar gerações. E esta palavra, ela habita em mim e ela habita em você. Talvez você não sabe, mas deixa eu te alertar. O próprio Jesus, descrevendo e dizendo aos seus discípulos, disse: se vocês crerem, vocês farão obras como a minha, ou até maiores do que a minha. A palavra que Jesus liberou naquele dia não está apenas só sobre os discípulos, mas está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. A Bíblia também nos relata que a igreja, hebraicamente falando, o nome dela é eclésia, que significa chamados para fora. Ou seja, Deus não quer que manifestemos a sua autoridade apenas dentro do templo, mas Deus quer que nós manifestemos a autoridade concedida a nós fora do templo, porque quem está dentro do templo está cheio da glória e tem palavra de autoridade, mas na porta tem um coxo. Só que a Bíblia vai dizer que nesse templo ele tinha um horário de culto diário, e os horários do culto eram o seguinte: às 9 da manhã tinha uma consagração, ao meio-dia tinha também um culto específico, e às 3 horas da tarde, chamada hora nona, tinha também um culto específico. A igreja aqui, cujo tinha a porta formosa, ela tinha 3 cultos, e a Bíblia diz que Pedro e João, eles decidem sair de casa para ir ao culto que acontece a hora nona, para ir ao culto das 3 horas da tarde, para ir para a consagração às 3 horas da tarde que acontecia naquele ambiente. E a Bíblia diz que lá vai Pedro e João
João, lotado da presença de Deus, cheio da glória de Deus, com desejo na alma, com anseio na alma, de buscar um pouco mais da presença de Deus. Sabe o que me chama a atenção aqui? Aquele que uma vez recebe a presença de Deus, ele tem o anseio de buscar mais de Deus. Ou seja, tem um hino que diz por aí que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe de ver. E o próprio salmista Davi relatando, ele disse: Senhor, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares, porque existe experiência que lá fora você nunca vai viver, existem coisas que lá fora você nunca vai alcançar, existem curas que no consultório médico, que no melhor hospital que existe na face da terra, você não vai conseguir, somente nos átrios do Senhor. E a Bíblia diz então que Pedro e João, eles saem ao culto, ao encontro do culto da hora nona. Só que nós, quando olhamos a história de Pedro e João, nós olhamos homens que já estão cheios até a tampa, porque acabaram de sair de um congresso fechado, aonde a glória de Deus desceu. Eles acabaram de sair do dia de Pentecoste, aonde a casa foi lotada da glória. Ou seja, para alguns homens, vamos para casa descansar, e amanhã nós vamos ver o que nós vamos fazer com o que Deus nos entregou. Só que Pedro e João decidem: olha, eu estou cheio, eu estou com vontade de falar em mistério até na rua, vamos para a consagração. E a Bíblia diz que quando eles vão em caminho para a consagração, eles entram pela porta formosa, porta esta que eles tinham permissão para entrar. E quando eles estão passando no pátio do templo, porque existia um pátio a se passar antes deles chegarem até a porta formosa, eles vão avistar este moço que há 40 anos sofre dessa paralisia, que há 40 anos está nesse estado de mendigaria, que há 40 anos está à espera de uma esmola, que há 40 anos está ali querendo receber a compaixão de alguém, querendo receber a esmola da parte de alguém. E a Bíblia diz que Pedro e João é confrontado por aquele paralítico, porque diz a Bíblia que eles então vão estender a mão, e quando o coxo estende a mão para Pedro e João, a Bíblia diz que Pedro e João param diante do coxo. E quando Pedro e João param adiante do coxo, a Bíblia diz então que ele estende a mão na expectativa de receber uma esmola, ele estende a mão na expectativa de receber a compaixão daqueles moços que estão entrando para cultuar a Deus. Só que a Bíblia diz que então Pedro e João, fitando os olhos no coxo, ele diz para o coxo: olha para nós. E a Bíblia vai dizer que o coxo então, ele olha para Jesus esperançoso, ele olha para Pedro e para João cheio de expectativa, e talvez na sua mente ele pensou: hoje eu vou receber a melhor esmola, hoje eu vou embora para casa com o meu bolso cheio, hoje eu vou embora para casa com a riqueza que eu nunca ganhei, porque esses dois varão com semblante brilhando, como cheio do Espírito, parou e mandou eu olhar. Só que a Bíblia diz
É quando Pedro e João começam a dizer: eu não tenho prata e não tenho ouro. Então eu imagino a reação daquele coxo. Eu imagino que aquele coxo rapidamente abaixa a cabeça e pergunta na sua mente: se você não tem prata, se vocês não têm ouro, parou aqui para quê? Mandou estender a mão para quê? Mandou olhar para mim para quê? Se vocês não têm o que eu preciso. Só que a frase de Pedro e a frase de João não termina aqui. E Pedro e João continuam dizendo: nós não temos prata, nós também não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Só que quando ele recebe a palavra, quando ele recebe a autoridade, o coxo, irmão, ele está tão triste, o coxo ele está tão magoado, porque a expectativa dele era receber uma oferta, a expectativa dele era receber compaixão, e ele recebe uma palavra. E a Bíblia diz que quando a palavra confronta o coxo, ele não levanta, ele continua sentado. E a Bíblia diz então que Pedro e João agarram na mão dele e levanta ele, e imediatamente a Bíblia diz que os seus ossos se firmam, a sua coluna vem para o lugar, e o milagre acontece sobre a vida daquele coxo. E a Bíblia diz que ele começa a saltar e a adorar ao nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a história não acaba aqui. Ele entra para o templo juntamente com Pedro e com João, adorando, exaltando o nome de Jesus. E quem já está no culto está cutucando um no outro. Não é o coxo que está na porta, não é o coxo que estava lá fora, que agora está saltando aqui e adorando. E a Bíblia diz que cai um temor dentro do templo, cai um temor sobre o povo, cai um temor sobre aquela geração que ali estavam cultuando. Mas o que eu quero nessa palavra não é abordar simplesmente a cura desse coxo. O que eu quero com essa palavra é te alertar que na sua vida corre uma unção, e nos seus lábios existe uma palavra liberativa da parte de Deus, que pode mudar a história de quem aqui dentro está e de quem lá fora está. Eu quero te dizer nesta manhã, eu não sei qual é o teu propósito, eu não sei qual é a oração que você fez antes dessa consagração iniciar, mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus nesta manhã, Ele nos chama para um compromisso. Que compromisso é esse? Compromisso de deixarmos a nossa boca fechada? Não, compromisso para abrirmos a nossa boca e mostrarmos para o mundo que Jesus ainda tem poder, que Jesus ainda tem autoridade, que Jesus ainda tem capacidade para mudar vidas, para mudar história. Infelizmente, no nosso tempo, nós temos visto a igreja sendo dominada pela enfermidade, a igreja sendo dominada pelo comodismo. Só que a Bíblia diz que na cruz do Calvário Ele levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, é tempo da igreja se levantar e dizer: enfermidade, quem domina em mim é o sangue de Jesus Cristo, e por isso você tem que bater em retirada. É tempo da igreja se levantar e dizer para o cativo: seja livre, porque o que domina em mim já lhe deu liberdade, e o nome do domínio é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja precisa se levantar do comodismo.
Porque nós entramos em culto, saímos de culto, entramos em consagração, saímos de consagração e continuamos a mesma coisa. Só que a Bíblia diz que após ao culto do Pentecoste, não teve um que saiu da mesma forma. Todos que saíram daquela casa, saíram tão cheios de Deus, que até que encontravam com eles na rua, recebiam o que Deus entregou a eles dentro do templo. Diga para o teu irmão: você recebe dentro do templo o que é para ser entregue lá fora. Aí, um dos mandamentos da Bíblia é: amai a Deus sobre todas e ao próximo. Amém. E às vezes nós pensamos assim: eu amo o meu próximo, eu não quero mal para ele, mas você não oferece para ele aquilo que você recebe aqui dentro. E o que Pedro e João está dizendo: eu amo tanto o meu próximo, que o que eu recebi no dia do Pentecoste eu quero que ele veja também. É por isso que ele não passa direto. É por isso que eles olham para o coxo e decidem: opa, Deus tem que fazer alguma coisa na vida dele. O que nós recebemos lá é muito grande, então nós vamos liberar a palavra de mudança sobre a vida dele, porque a nossa vida foi mudada. Diga para o teu irmão nesta manhã: está fraco. Nesta manhã, diga para ele de novo: nesta manhã, o Senhor te convida a ser mais ousado. O Senhor te convida a tomar um compromisso maior. Existem pessoas querendo ouvir a tua voz lá na tua casa, na tua vizinhança. Existem pessoas esperando uma palavra de mudança. Está perto de você, até anda com você, e você ainda não percebeu. Pedro e João, então, libera a palavra sobre o coxo. O coxo, após 40 anos, naquele estado, recebe a oportunidade de ser um ser humano normal, porque alguém um dia recebeu a palavra e compartilhou a palavra que recebeu. Diga para o teu irmão: você já se encheu essa manhã? Então entenda que aquilo que Deus produz em nós dentro do templo é para que nós produzamos fora do templo. Deus não te deu dons simplesmente você esconder ele na areia, porque a Bíblia diz a parábola dos talentos. O dono da fazenda, ele pega 5, dá 1. Ele pega 2, dá outro. Ele pega 1 e dá outro. E a Bíblia vai dizer que o que tem 5 granjeia mais 5. O que tem 2 granjeia mais 2. O que tem 1 enterra na areia. E chega o dia do acerto de conta, e a Bíblia diz que o que tem 5 se apresenta diante do seu Senhor e diz: aqui está os 5 e aqui está mais 5 que eu granjeei. E a Bíblia vai dizer que o seu Senhor vai dizer: vinde bendito do meu Pai, tu fizeste certo com aquilo que eu te entreguei. O que tinha 2 faz da mesma forma, mas o que tinha 1, a Bíblia diz que ele chega diante do seu Senhor: ah, Senhor, eu fiquei com medo de perder, eu fiquei com medo de distrair um pouco e aquilo que o Senhor me deu ser perdido. Por isso eu enterrei na areia. A Bíblia diz que o Senhor da seara vai dizer: filho incoerente. O servo, o Senhor amaldiçoa ele: maldito. Já que tu não ia usar, colocava pelo menos no banco para render. E o Senhor quer que nós demos frutos. Diga glória a Deus, irmão. O Senhor quer que nós demos frutos. Diga aleluia. O Senhor quer que nós damos frutos. Já foi abordado aqui que nesse dia
quer comemorar essa idolatria toda. Tem pessoas que não têm vergonha de carregar aquele troço pesado pela rua fora. E às vezes nós temos uma palavra que pode mudar a vida e nós não a liberamos. E temos que considerar que a palavra de Deus não é peso. A palavra de Deus é mudança de vida. E o que Pedro e João aqui faz é o seguinte: eu vou dar para ele aquilo que foi me entregue no dia do Pentecoste. Se a minha vida foi mudada, se a minha vida foi restaurada, a dele também vai ser. E a Bíblia diz que o temor volta para dentro do templo. Sabe o que é temor? Temor, ele é conjugado à obediência. O povo que está dentro teme e passa a obedecer o Deus que operou milagre do lado de fora. Diga para o teu irmão: Deus conta com você. Fala com ele mais alto: Deus conta com você para impor as mãos sobre os enfermos e ele ser curado. Deus conta com você para estender a mão sobre os possessos e repreender os demônios, porque essa autoridade está sobre você. Nós somos agente de mudança sobre essa terra e nós não podemos conformar com o agir e com o operar do diabo por aí. É tempo da igreja dominar, irmãos. O domínio está sobre as nossas mãos, porque Jesus disse: eu vos dou autoridade